Graça e paz, querido, que você consiga aproveitar essa aula de 1 João e que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos na quarta aula, estamos ministrando essa aula também pelo Zoom, no domingo, às 10 horas da manhã, e gostaríamos muito de ter você conosco. Para nós começarmos essa aula de hoje, eu gostaria de propor a leitura do texto que está em 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 11. Ali diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, este também deve andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse texto ele fala um bom tanto sobre reconhecer o verdadeiro cristão. E os textos anteriores dessa carta que nós estamos lendo, eles falam um pouco sobre quem não era o verdadeiro cristão, quem era o falso cristão. E nós vemos três características apresentadas pelo apóstolo João. A primeira característica é que o falso cristão engana os outros. A segunda é que ele engana a si mesmo. E a terceira é que ele pretende enganar a Deus. Ou seja, ele acredita que de alguma maneira ele vai conseguir enganar a Deus com as suas palavras ou com as suas atitudes. Em sala de aula, nós tivemos uma discussão muito interessante e que vale a pena você pensar sobre o assunto da sua casa. Como saber se o indivíduo é salvo de verdade? Olha só essa pergunta, gera muita polêmica, né? Como saber se alguém é verdadeiramente convertido? E por fim, nós podemos julgar essas questões ou só Deus pode? Nos próximos slides você vai ver um pouco sobre os parâmetros que João estabelece para dizer se uma pessoa é um cristão verdadeiro ou não. E aí você talvez consiga responder, pelo menos parcialmente, essas perguntas. Quais são as provas de que uma pessoa é um verdadeiro cristão? Nós vamos ver resumido nesse slide e depois nós vamos ver cada uma dessas provas nos slides posteriores. A obediência é uma prova moral de que a pessoa realmente é um verdadeiro cristão, obediência à palavra. O amor, que é uma prova social, ele mostra através do seu relacionamento com os outros, do amor que ele sente pelos outros, que ele é um verdadeiro cristão. E a fé em Cristo, que é uma prova doutrinária, que aquele conhecimento passado pelos apóstolos, aquele conhecimento passado por Jesus, faz parte da vida da pessoa. O cristão verdadeiro precisa andar como Cristo andou e também precisa amar como Cristo amou. É interessante a gente pensar que essas coisas que nós estamos falando não tem a ver com uma perfeição absoluta. Elas têm a ver com uma luta diária que nós travamos dentro das nossas capacidades e das nossas fraquezas humanas. Porque se você for ler esse texto pensando numa perfeição absoluta, você vai se sentir muito frustrado. Perfeição absoluta só no céu. Mas é possível viver uma vida de perfeição cristã na Terra dentro das nossas capacidades. O conhecimento de Deus é uma coisa importante para o nosso estudo. Então eu gostaria que você entendesse o que os gregos pensavam sobre o conhecimento de Deus. Isso influenciava na vida das pessoas que viviam na época que o apóstolo João escreveu a sua carta. Nós vemos o seguinte:
Os gregos, eles pensavam que podiam conhecer a Deus através da razão. Então, através do intelecto, através do pensamento, da filosofia, eles acreditavam que eles podiam chegar até Deus. E os gnósticos, que pegavam um pouco das ideias do judaísmo, um pouco do cristianismo e um pouco do helenismo dos gregos, eles desprezavam os cristãos, julgando-se superiores, porque para eles o conhecimento de Deus era através da razão, e para os cristãos se conhecia a Deus por meio da fé. Então eles julgavam que a razão era superior à fé e desprezavam os cristãos. Eles se diziam uma casta espiritual elevada, ou seja, estavam acima dos meros cristãos. E os gregos criam que o caminho para Deus era intelectual, não tinha a ver com fé. Então, movidos por essa visão de mundo, por essa cosmovisão, os grandes pensadores como Sócrates e Platão viveram vidas desregradas. Foram pessoas que contribuíram muito para a sociedade, que contribuíram muito mundialmente falando, mas eles tinham vidas desregradas. Eles tinham amantes e defendiam, por exemplo, a homossexualidade. Isso faz parte do conjunto de crenças que eles tinham sobre como conhecer a Deus. Posteriormente, um grupo novo de gregos passou a acreditar que o conhecimento de Deus era aceito por intermédio da emoção. Veja que tem uma divisão. Primeiro se crê que é possível conhecer a Deus através da razão, depois através da emoção. E por conta disso, começou a se dar um destaque para aquilo que era emocional, para aquilo que era místico. E os cultos eram movidos por muitas emoções. Eles criavam uma atmosfera emocional, com uma iluminação sutil, bonita, agradável, uma música sensual, perfume de incenso tomando conta do local, e a liturgia era muito cativante. Você veja que tudo era voltado para levar o ser humano que estava participando daquele culto a uma experiência sensorial. E as pessoas acabavam entrando em um transe, né? Essa tendência ela está em alta ainda nos dias de hoje. Algumas vezes nós vemos locais de culto cristão, religioso cristão, com luzes e gelo seco e todo tipo de música para ambientar. É necessário tomar cuidado para não incorrer no mesmo erro dos gregos. Eu não digo que isso chegue a ser errado, dependendo da intenção do coração de quem está fazendo. As pessoas hoje, em uma boa parte dos cultos evangélicos, elas querem mais experiência do que conhecimento. Querem mais sentir as coisas do que saber. Então veja, querido, que essas duas coisas são coisas que devem ter equilíbrio. Conhecimento e experiência devem andar junto. Mas, do ponto de vista cristão, como é que faz para conhecer a Deus? O que um homem pode fazer para chegar ao conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus ele vem pela revelação. Olha só, um ser humano ele não consegue por si só conhecer a Deus. Ele pode buscar no mundo inteiro, nas próprias páginas da Escritura, o conhecimento de Deus. Mas ele só vai conhecer a Deus quando Deus se revelar para ele por meio de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que o verdadeiro conhecimento bíblico não é um conhecimento só intelectual. Se uma pessoa ler a Bíblia, ela vai conhecer a Jesus, mas é um conhecimento intelectual. Para a pessoa conhecer a Deus do ponto de vista bíblico de conhecimento, ela precisa se relacionar com ele. E aí é necessário que Deus se revele para essa pessoa. Então, não é possível, pela própria força, pelos próprios méritos, chegar em Deus. Quando Pedro, apóstolo de Jesus, teve um encontro com Jesus a ponto de dizer: olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus respondeu isso que está escrito no slide. Bem-aventurado és, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja que Pedro já andava com Jesus há muito tempo, e ele teve uma revelação de quem era Jesus, porque Deus assim o quis, assim o permitiu. O conhecimento de Deus vem pela revelação. Mas qual que é a evidência de que a pessoa teve uma revelação de Deus? A obediência. Nós vamos falar disso no próximo slide. Vamos ver aqui as provas do conhecimento de Deus. A obediência é prova do conhecimento de Deus, como nós começamos a dizer agora há pouco. Veja o versículo que nós já lemos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos, se obedecemos os seus mandamentos. Nenhum conhecimento é verdadeiro se ele não for transformador. No cristianismo tem essa questão. Nós não podemos conhecer apenas intelectualmente uma verdade. Essa verdade tem que estar embebida em nós, ou nós temos que estar embebidos nessa verdade. Nós temos que conhecer a ponto de isso gerar mudanças significativas na nossa vida. Se uma pessoa acredita que existe o inferno e continua vivendo da mesma forma que ela vivia antes, então ela tem um conhecimento inútil, apenas intelectual. Não é um conhecimento profundo e verdadeiro. John Stott diz: nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Sem mudança de vida, o conhecimento não tem validade. As palavras devem ser provadas pelas obras. Então, se aquilo que você diz é contradito pela sua vida, a sua vida fala outra coisa, o seu conhecimento de Deus não é verdadeiro. Veja que nós não estamos falando de conhecimento intelectual, mas de um conhecimento que é profundo e que move o ser humano. É esse que é o conhecimento bíblico. A obediência é prova de conhecimento. Nós experimentamos verdadeiramente o amor de Cristo quando nós obedecemos às suas palavras. O ser humano ele obedece por 3 motivações básicas. Podem até ter mais. Por obrigação, ele é escravo e tem que fazer aquilo que lhe é ordenado, então ele não tem escolha. Por necessidade, assim como o funcionário precisa de dinheiro e trabalha pelo dinheiro, às vezes nós obedecemos por necessidade. E por vontade própria. É isso que é esperado do cristão, que o cristão obedeça a Deus não por obrigação ou por necessidade, mas porque ele quer obedecer. Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja que Jesus não está fazendo uma chantagem emocional. Olha, se vocês me amam, então vocês vão guardar o que eu estou falando. Não é essa a questão. Jesus está dizendo que é uma consequência. Se existe amor, então nós vamos guardar os mandamentos dele. Você não precisa se esforçar para guardar os mandamentos, mas a consequência de você amar a Jesus é que você vai guardar os mandamentos dele. Uma outra coisa que é prova do conhecimento de Deus é a moralidade. Olha só, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O pior dos enganos é o auto-engano. Quando uma pessoa é enganada por outra, pode vir um terceiro e desfazer o engano. A pessoa pode dizer, olha, a pessoa que conversou com você está mentindo para você, ela te enganou. Mas quando eu mesmo me engano, quem vai me livrar do meu próprio engano, se é eu que não quero saber a verdade? Então, algumas pessoas dizem que guardam os mandamentos, mas elas se enganam a si mesmas. Nessa passagem que nós temos aqui de Mateus 7, 22, 23, Jesus fala que pessoas chegarão no dia do juízo diante dele e dirão o seguinte: porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja
que essas pessoas chegaram sinceramente diante de Jesus e falaram: nós fizemos o que tinha que ser feito. Nós expelimos os demônios, nós fizemos milagres. E Jesus vai dizer: vocês estavam enganados. Vocês se auto-enganaram. Falavam uma coisa e viviam na prática outra. Então é necessário moralidade, obediência à palavra. Os mestres gnósticos acabaram caindo na imoralidade, porque eles acreditavam que a matéria era essencialmente má. Veja que o que a gente acredita pode moldar as nossas atitudes. Como os gnósticos acreditavam que a matéria era má, eles não se preocupavam em viver uma vida de santidade. Eles viviam uma vida libertina, alguns viviam uma vida promíscua, porque eles acreditavam que tudo bem, a matéria era má e está tudo certo. Eles desvalorizavam o corpo e não criam na santidade. Alguns caíam no ascetismo, outros na libertinagem. Alguns viviam numa privação terrível para subjugar a carne. Outros faziam de qualquer jeito a coisa e não se preocupavam com seus pecados. O resultado é que eles professavam conhecer a Deus, mas a sua vida desregrada desmentia. O conhecimento de Deus que eles diziam ter era falso. Por quê? Alguns até conheciam a Deus intelectualmente, mas não conheciam plenamente a Deus. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus ele não se relaciona com o pecado. E quem vive no pecado não conhece a Deus. Essas são palavras também do apóstolo João. A obediência à palavra é prova de conhecimento de Deus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, que obedece a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, João sabe que está em Deus porque ele guarda a sua palavra. Ele sabe que esse guardar da palavra tem aperfeiçoado nele o amor de Deus. E olha só, o amor de Deus é aperfeiçoado obedecendo a palavra. Nosso amor a Deus é demonstrado pela observância dos mandamentos de Cristo. Isso é muito importante, querido. Às vezes a gente quer demonstrar o amor a Deus cantando. Tudo bem, é um tipo de culto aceitável a Deus. Às vezes a gente quer demonstrar o nosso amor a Deus com sentimentos. Às vezes a gente quer demonstrar o amor a Deus através de uma dança, através de tantas coisas aí que poderíamos fazer. Mas o amor de Deus deve ser demonstrado porque nós obedecemos a sua palavra. O verdadeiro amor de Deus se expressa não em sentimentos, mas em obediência. A prova do amor é a lealdade. Uma outra coisa aqui que eu gostaria de destacar para você é que imitar a Cristo é prova do conhecimento de Deus. Olha só o que João diz. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Qualquer que se diga cristão deve viver como Jesus viveu. Não basta conhecer os seus mandamentos, tem que ser imitador de Jesus. Nós precisamos andar como ele andou. É legal a frase de Paulo, muito ousada e muito pertinente para o nosso estudo, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo tinha tanta convicção do que ele estava fazendo, que ele dizia: olha, façam como eu estou fazendo, que vai dar certo. Eu estou imitando a Jesus. E como Cristo andou? De que maneira que ele procedeu e nós devemos proceder também? Primeiro, ele andou guiado pela humildade. Depois, ele se esvaziou a si mesmo. Jesus andou em total submissão ao Pai. Veja que mesmo sendo Deus, Jesus é submisso ao Pai. Quando nós lemos a passagem do Getsemane, Jesus disse: olha, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então nós temos que andar em submissão também. Jesus se entregou a si mesmo, nós temos um mundo pelo qual nos entregar.
Ele andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, né? Quantas pessoas precisam da gente e precisam da nossa palavra, precisam dos nossos recursos, precisam de tantas coisas que nós podemos oferecer. Ele andou em amor e perdoou os seus ofensores. É uma atitude que nós precisamos imitar. E por fim, se nós nos comportamos como Jesus, nós somos de Jesus. Eu pus as aspas aqui porque a imitação pode ser falsa, mas no geral essa frase é muito verdadeira. Se nós nos comportamos como Jesus, somos de Jesus. Querido, nós chegamos até aqui com a aula de hoje e eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha entendido. Venha participar no Zoom. É muito bom ter mais gente junto com a gente e poder conversar sobre as coisas do reino de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.